Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática no canal Língua Portuguesa para Todos. Espero que vocês possam aprender comigo, professora Andreia. E na aula de hoje falaremos sobre um assunto dentro da sintaxe, que é frase, oração e período. Quando as pessoas se encontram e se cumprimentam, elas fazem uso de frases, algumas curtas e outras longas. Para o conceito de frase, não interessa o tamanho, mas sim a funcionalidade comunicativa. Seja como for, é importante que se perceba que cada frase, independentemente de sua extensão, carrega forma e sentido definidos dentro do contexto de comunicação. Então, vejamos. As discussões referentes à forma ou aos sentidos que as palavras adquirem ao serem usadas em conjunto constituem objeto de estudo da sintaxe, conteúdo gramatical no qual se estudam também conceitos como período e oração. Você que está ouvindo entendeu o que é sintaxe? Então vamos falar mais um pouquinho sobre este assunto. A palavra sintaxe originou-se do grego sintaxis e se refere às relações que as palavras estabelecem entre si para compor os enunciados, utilizados no processo comunicativo. Dessa organização, extraímos três conceitos iniciais: frase, oração e período. E você, já entendeu um pouquinho sobre este assunto, sintaxe? Pois o que vamos falar está dentro deste assunto, pois frase, oração e período fazem parte do assunto do estudo da sintaxe. Eis aqui uma charge para simbolizar a dúvida que você pode estar sentindo aí neste momento. Uma esmola, por favor, não entendi nada do que este cara falou, nem eu, para mim ele está falando grego. Quando nós falamos sobre sintaxe, você também sente uma fala diferente, ou seja, você acha que estamos falando grego? Vamos iniciar o nosso estudo sobre frase, oração e período. Vamos começar pela ordem, vamos falar sobre frase. Frase é todo enunciado ou sequência de palavras organizadas com sentido completo e capaz de estabelecer comunicação. Ou seja, trata-se de unidades de sentido capazes de transmitir uma informação, provocando um efeito ou um entendimento no ouvinte leitor. A estrutura das frases independe de extensão ou número de palavras, portanto, são exemplos de frases. Eis aqui uma tirinha criada por Ziraldo para a revista Imprensa de abril de 1995. Há várias frases aqui, como vocês podem perceber, as personagens se comunicando entre si, mas não são frases extensas, são frases curtas, iniciando por tudo bem? Em que sentido? Como vai? Porque a pergunta, quanto tempo? 2h15, adeus ao diabo. Aqui, essas frases estão se alternando entre frases interrogativas e exclamativas. Cada frase aqui produz a interrogativa apresenta o sentido de perguntar, de questionar. A exclamativa tem o intuito de demonstrar um sentimento, uma sensação. Então, toda frase tem uma intenção comunicativa. Agora, se você pronuncia frases soltas, sem nexo, sem sentido, é claro que ela não é uma frase, é um emaranhado de palavras. Então, aqui eles conseguem se comunicar com estas frases curtas. Tem uma intenção comunicativa. Vamos lá. A frase pode ser de dois tipos. Elas podem ser classificadas de dois modos. A primeira, nominal. O que é uma frase nominal? É uma frase que não contém verbos, ou seja, sem verbos. Exemplo: olá, povo. Neste exemplo, nós temos uma frase nominal porque não faz uso de verbo. Segundo exemplo: tchau, querida. Aqui também temos uma frase nominal, devido ao uso apenas de nomes e não de verbos.
Eu costumo ensinar para os meus alunos, pois muitos têm dificuldades para saber o que é um verbo e identificá-lo na frase. Eu costumo dizer que verbo é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E mesmo assim, se eles não compreendem dessa forma, eu apresento a eles os pronomes pessoais do caso reto e digo se aquela palavra dá para ser conjugada com os pronomes pessoais do caso reto. Às vezes eles identificam um substantivo como sendo um verbo, como por exemplo feliz, um adjetivo. E aí eu digo, dá para conjugar com as pessoas os pronomes pessoais do caso reto? Eu feliz, tu felizes, ele feliz, nós felizamos. Eles riem, mas é uma forma de mostrar a eles que aquela palavra não é um verbo. Então, assim fica mais fácil de assimilar aquele conteúdo. Segundo tipo de frase. Primeiro tipo de frase é a nominal. Segundo tipo, verbal, ou seja, com verbos. Então vejamos alguns exemplos. Keep calm and vem me amar. Aqui eu tenho a primeira sentença em inglês, a segunda em português. É um enunciado que sempre está presente nas mídias e eu utilizei como exemplo aqui da frase verbal. Aqui eu tenho dois verbos, keep, mantenha, calma, and vem me amar. E o verbo amar, vem, e o verbo amar. Então eu tenho 13 verbos, mas acontece que eu tenho duas orações. Por quê? O primeiro verbo demonstra uma frase, vem me amar, é uma locução verbal que tem a segunda intenção comunicativa. Então aqui eu tenho uma frase verbal contendo duas orações, ou seja, dois verbos. Segundo exemplo, volto já. Eu tenho um verbo, o verbo volto. Então, uma frase verbal, devido à presença do verbo. Depois de aprendermos o que é frase e a classificação das frases, vamos falar sobre oração. Oração é a frase ou a parte da frase que se organiza em torno de um verbo. Então, oração, para ser uma oração, ela precisa possuir um verbo. Então, uma frase verbal apresenta uma oração. Já a frase nominal não, porque não possui verbo. Então, uma oração pode ser também identificada como uma frase verbal. Tem uma frase que eu costumo dizer, e ela é muito presente na vida de todos que aprendem sobre a oração. Toda oração é uma frase, nem toda frase é uma oração. Exemplo de oração. Vamos pegar o mesmo exemplo utilizado anteriormente. Keep calm and vem me amar. Tenho aqui o keep, em inglês, mantenha-se. O verbo vem, amar, que é uma locução verbal. Então, eu tenho aqui duas orações. Por quê? Devido ao uso do primeiro verbo, keep, e a locução verbal, vem me amar. Então, eu tenho duas orações. Para a quantidade de orações, vão depender da quantidade de verbos. Então, se numa frase eu tiver dois verbos, eu terei duas orações. Se eu tiver três verbos, três orações e assim por diante. Segundo exemplo, também já utilizado, volto já. Temos a presença do verbo volto, portanto, uma oração. Um verbo, uma oração. Período. Vamos lá, depois de aprendermos sobre frase, oração, vamos falar sobre período. Um está interligado ao outro, portanto, precisamos aprender os três em sequência para entender o que é uma frase, uma oração e um período. Período é o conjunto das orações que compõem uma frase, sendo esse conjunto delimitado pelo uso de um ponto de finalização, que podem ser ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e em algumas situações reticências, mas esta última eu costumo não ensinar porque geralmente a reticências dá a ideia de continuidade da fala. Já o período ele é delimitado mais pelo ponto final, pelo ponto de exclamação e pelo ponto de interrogação. O período pode ser classificado em simples,
ou seja, quando apresenta uma oração apenas. Exemplo, tenho um caderno. Destacado em vermelho está o verbo tenho. Então aqui nós temos um verbo, portanto uma oração, período simples. O período também pode ser classificado em composto, ou seja, apresenta duas orações ou mais. Temos um exemplo, tenho um caderno e comprei uma agenda. Destacados em vermelho estão os verbos tenho e comprei. Então aqui nesta frase temos dois verbos, que é igual a duas orações, que é igual ao período composto. Então quando tenho dois verbos ou mais dentro de um período, o período é composto. Vamos treinar um pouquinho. Tenho aqui 3 questões, uma sobre tipos de frases, outra sobre orações e outra sobre período. Questão 1. Diga qual é a frase verbal, ou também que pode ser chamada de oracional, e qual é a nominal. A. Silêncio. B. Não pise na grama. C. Atenção. D. Pare. Já sabem identificar qual é frase nominal e qual é frase verbal? Vamos para as respostas. A. Silêncio tem uma frase nominal, pois não possui verbo. B. Não pise na grama, temos uma frase verbal, pois possui o verbo pise. C. Atenção, frase nominal, não apresenta verbo. D. Pare, temos apenas uma frase constituída por uma única palavra, que é verbo, portanto frase verbal. Questão 2. Responda quantas orações possuem os períodos. A. Eu tenho um casaco de lã. B. Não pegue o dinheiro, deixe onde está. C. Saia. D. Acorde, levante e coma. Já identificaram os verbos? Para eu saber quantas orações possui na frase, eu tenho que identificar os verbos. Pela quantidade de verbos, eu sei quantas orações apresenta a frase. Respostas. A. Eu tenho um casaco de lã. Em azul está destacado o verbo tenho, um verbo, portanto uma oração. B. Não pegue o dinheiro, deixe onde está. Tenho 3 verbos destacados em azul, pegue, deixe, está. 3 verbos, 3 orações. C. Saia. Apenas um verbo, uma oração. D. Acorde, levante e coma. 3 verbos, 3 orações. Questão 3. Classifique os períodos em simples ou composto. Para identificar se o período é simples, o período precisa apresentar apenas um verbo. Se o período for composto, haverá presença de 2 verbos ou mais. Vamos lá. A. Eu não faço a lição já faz um tempo. B. Já fiz a lição de casa. C. Quero correr um pouco e depois treinar. D. Só sei isso. Conseguem identificar os verbos para dizerem se é período simples ou composto? Vamos para as respostas. A. Eu não faço a lição já faz um tempo. Estão destacados o verbo faço e faz. Tenho 2 verbos, portanto, período composto. B. Já fiz a lição de casa. Fiz. Um verbo, período simples. Quero correr um pouco e depois treinar. Tenho aqui uma locução verbal, quero correr, que é a junção de 2 verbos com a ideia de um, e o verbo treinar, portanto, período composto. D. Só sei isso. Apresenta apenas um verbo, período simples. E é isso. Esta foi a nossa aula de hoje, tirando dúvidas sobre frase, oração e período. Deixo aqui também um site para o ensino fundamental, para que treinem um pouco sobre essas atividades, e o site para o ensino médio, para que vocês acessem e tirem suas dúvidas. Até a próxima aula!